Bom, presidente, eu quero me dirigir novamente, respeitosamente, ao ministro Sérgio Moro, como faço não só com ele, como qualquer ministro que vem à casa, e trato a todos com respeito, o mesmo que exijo dos colegas, para dizer, presidente, que aqui o que está em debate não é ser a favor do combate à corrupção ou ser contra o combate à corrupção. O que está em debate aqui é como se deve dar o combate à corrupção. Eu parto do princípio que os colegas que vieram para cá vieram para cumprir a Constituição, todos. Eu não parto do princípio de que um colega meu que está aqui para descumprir a lei ou a Constituição. Portanto, nós defendemos o combate à corrupção. A questão é como ele deve ser feito. A Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, levou à prisão inúmeros agentes públicos, empresários, que desviaram recursos públicos, e isso é, sim, muito grave. E é por isso que é fundamental que quem desviou dinheiro público responda por isso. Sobretudo quem é progressista, quem se preocupa com justiça social, deve ser contra a corrupção porque ela retira dinheiro do combate à desigualdade. Agora a questão é, como esse combate será feito? Um dos principais avanços, senhor ministro, do processo penal, e Vossa Excelência sabe disso, é a garantia da imparcialidade do juiz. Portanto, o que nós estamos debatendo nessa comissão não é o conteúdo das decisões de Vossa Excelência, mas como Vossa Excelência se comportou na presidência do processo. Como Vossa Excelência disse alguns anos atrás, o que está em debate nesse momento não é a forma como os diálogos foram obtidos. E quero dizer, senhor ministro, que se foram obtidos de forma criminosa, merecem o nosso repúdio. Mas isso é questão que a Polícia Federal já está tratando. A Polícia Federal já está investigando se eles foram obtidos ilegalmente. De nossa parte, importa o que eles revelam a respeito do comportamento de Vossa Excelência como magistrado. De forma que a primeira pergunta que eu faço, ministro, e uma pergunta também bastante objetiva é: existe algum dos diálogos divulgados, atribuídos a Vossa Excelência, que Vossa Excelência negue? Alguma frase, alguma pergunta, alguma observação, algum conselho, alguma sugestão, atribuídos a Vossa Excelência, que Vossa Excelência negue? Veja, ministro, nós percebemos no início da sua apresentação que Vossa Excelência não os confirma, mas não é essa a minha pergunta. Eu não peço a Vossa Excelência que confirme. Eu peço a Vossa Excelência e pergunto a Vossa Excelência, algum deles é negado peremptoriamente por Vossa Excelência? Tem algum que Vossa Excelência diga, esta frase eu não falei? E disso nós precisamos saber. Segunda pergunta a Vossa Excelência. Ao se conduzir um processo penal qualquer que seja, inclusive de combate à corrupção, não parece a Vossa Excelência que ao aconselhar a substituição, ou o treinamento, ou a mudança de uma das procuradoras da República, Vossa Excelência sai do papel de juiz julgador e passa para o lado da acusação? Não fica claro para Vossa Excelência que nesse momento Vossa Excelência perde o principal capital político de um juiz numa democracia moderna, que é a imparcialidade? Porque aqui Vossa Excelência coloca em risco o papel do juiz num processo penal. Eu imagino que nenhum dos deputados aqui, e tenho certeza que nem mesmo Vossa Excelência, gostaria de ser julgado por um juiz que Vossa Excelência soubesse que tem lado. Seja qual for o lado e seja qual for o réu. O juiz ele precisa proteger a sua imparcialidade. E Vossa Excelência sabe bem disso. Quando Vossa Excelência sugere que se formalize uma denúncia, quando Vossa Excelência sugere, e eu pergunto a Vossa Excelência se sugeriu, que seja ouvida determinada testemunha para uma das partes, Vossa Excelência não concorda que, nesse momento, Vossa Excelência coloca em risco, para não dizer acaba com a sua imparcialidade? Não parece a Vossa Excelência que, nesse momento, Vossa Excelência sai do papel de juiz julgador e se torna parte da acusação?
Será que a admiração que Vossa Excelência tem pela Operação Mãos Limpas, que sem dúvida nenhuma teve grandes méritos, não faz Vossa Excelência confundir o papel do juiz no processo penal brasileiro com o papel do juiz de instrução do processo penal italiano? Mas lá os juízes que Vossa Excelência admira não foram julgadores, foram juízes de instrução. Não foram aqueles que julgaram os réus em cuja instrução atuaram. E eu pergunto para terminar, por acaso Vossa Excelência deu algum conselho, alguma sugestão, alguma orientação para algum dos advogados de defesa que Vossa Excelência pudesse apresentar aqui como prova da imparcialidade que Vossa Excelência diz ter mantido? Porque se Vossa Excelência diz que é comum fazer isso com acusação e com defesa, faltou aparecer a parte da defesa, deste ou de qualquer outro processo. Não estamos falando apenas deste processo, de qualquer outro. Vossa Excelência sugeriu para alguma defesa, em algum momento, que fosse ouvida alguma testemunha ou que algum advogado fosse trocado? Eu termino, ministro, dizendo o seguinte: quem diz isso, diz em defesa da imparcialidade do juiz, que é uma pedra fundamental do processo penal. Colocar isso em risco é colocar em risco o próprio funcionamento da justiça penal brasileira, inclusive no combate à corrupção, que, para ser bem feita, precisa ser feita dentro da lei e dentro da Constituição. Muito obrigado, senhor ministro.